fazendo aqui para você a resenha do livro Tratado Doutrinário de Direito Penal. Gente, o volume 1, são 3 volumes, você já sabe, né? Volume 1 é a parte geral, segunda edição, tem um prefácio do Fernando da Costa Tourinho Filho, está totalmente atualizado, né? E contém lições dos melhores doutrinadores nacionais e estrangeiros, casos práticos solucionados, casos criminais super interessantes comentados, que eu faço na minha vida de 21 anos como promotor de justiça e 3 como advogado. Eu selecionei muitos casos práticos interessantes que nós conseguimos aí interligar a teoria à prática, né? Colocamos posições dominantes do STJ, do STF e as grandes controvérsias doutrinárias, né? E com a novidade, nós estamos num tempo de estabilidade, né? Muitas leis sendo editadas, mas não se preocupe que nós vamos atualizar o livro até dia 31/12, tá bom? Você vai ter atualização gratuita aí no site da editora. Então aqui, abrindo aqui o livro, nós temos a orelha do livro, tá muito legal, gente. Vou folhear aqui rápido para você, ó, né? Nós temos aqui a dedicatória, o prefácio do maior processualista do Brasil, que é o Fernando da Costa Tourinho Filho, grande amigo. E o interessante, gente, eu sempre digo que a gente precisa ter humildade, né? Eu vejo alguns livros de doutrina que praticamente colocam a posição do autor e o leitor, ele fica com a impressão que não tem uma outra posição. Mas olha só, nós fazemos um exercício de humildade. Nós colocamos aqui a lição de mais de 100 doutrinadores. Você está vendo aqui a quantidade de autores, né? Você vai ter a oportunidade de ler 100 livros em apenas um, né? Eu simplesmente faço questão de fazer isso, mesclar muita doutrina. Essa edição, ela vem também com as teorias que foram recém incorporadas no direito penal. Todas as teorias, nós fizemos uma grande pesquisa, né? Teoria constitucionalista do delito, tá certo? Teoria do garantismo penal, abolicionismo, imputação objetiva, teoria psicológica normativa da culpabilidade. Mas não se preocupe que não é uma leitura chata, né? Porque nós colocamos a teoria para você tomar conhecimento, mas não se preocupa que nós colocamos sempre de uma forma muito didática. Eu acho que o direito está em crise, né? Hoje tem muita gente escrevendo direito que para fazer um conceito passa 10 páginas. Não é assim que nós fazemos. Aqui nós temos aqui a atualização, você colocar o QR Code aí no seu celular, e aí sempre que tiver alguma novidade, o livro ele é auto-atualizável. E a estrutura é essa, gente, ó. Começamos de forma simples, introdução ao direito penal. Logo no conceito, olha como está rico de doutrina. Conceito, nós colocamos a posição do Weltzel, colocamos de Noronha, colocamos de Kleber Masson, e aí vamos seguir aqui, ó, direito penal objetivo, Aníbal Bruno, Rogério Sanches, a velha guarda com a nova guarda do direito, e sempre a gente coloca resumo prático. Eu desenho o direito para você não ter dificuldade. Tá muito legal, gente. Tá vendo aqui, ó? Resumo prático, coloca a teoria, aí coloca o resumo prático para você entender, indagação prática. O Estado pode criar uma lei penal, aí eu começo a dialogar como se estivesse falando com você. Como assim, professor Disseu? Acabamos de aprender que a norma penal é criada por meio da União, certo, mas é uma exceção. A Constituição Federal prevê a hipótese de uma lei complementar autorizar o Estado a criar uma lei penal versando sobre matéria específica com validade restrita ao seu território. Então eu coloco também as doutrinas, os grandes dissensos doutrinários, posição 1, posição 2, 3, 7 posição, 8 posições, né, posição dominante do STJ, tá certo? Gente, sempre provocando você com indagação prática, e também sempre eu coloco a indagação prática, coloco você para pensar, mas coloco doutrina respondendo, coloco a minha opinião, e aí você vai pensar quem está com a razão, a minha posição, tá vendo aqui, ó, minha posição, né? Mas aí eu coloco posições divergentes, eu estou pensando assim,
mas tem pessoas que pensam diferente. Indagação prática. Então, eu vou interligando a teoria, a prática, com resumos, com gráficos, ou seja, está muito didático. Eu acho que o problema nosso hoje do direito é que ele está muito complexo, então eu consigo simplesmente desmistificar com a linguagem simples, sem pedantismo, gente. Todo o livro contém a mesma estrutura, né? Ou seja, gráficos para você resumindo o que você já viu, revendo, tá certo? Tá muito legal mesmo, muito legal. A teoria do atuar por outro, né? E aí vai colocando doutrina, colocando exemplo prático, e você vai aprender. Então tá muito legal o livro, o melhor da doutrina nacional alienígena, né? Tá certo? E aí, o que eu sempre digo, fruto de mais de 20 anos de intensas pesquisas, nós colecionamos num só local os melhores pensamentos da doutrina nacional e estrangeira. Tá bom, gente? Essa é a resenha da parte geral. Daqui a pouco eu vou fazer do volume 2. Um abraço!